noite, pessoal. Começando uma live das terças-feiras. Gentil, vamos falar joga sobre... flecha, sultão, chama a onça, gentil. Isso é Caboclos da Onça de Tainá. Flecha no chão. Deixa eu mandar uns convites. Guerreiro sultão, onça mata, vem, nada, caboclos, mata, e dos tambores, concentração, Boa noite, Gilceia, Maiara, Amanda, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco de terapia de regressão. Esperar uns minutinhos, pessoal entrando. Pessoal, perguntas, perguntem, dúvidas, sugestões, críticas. Ano passado eu fiz, era desmistificando a terapia de regressão. Porque a regressão o pessoal tem muito medo ainda, né? Eu tenho umas formações, uns cursos que ministro, inclusive tem uma turma agora, dia 22 de outubro, e aí as alunas sempre falam de duas pessoas como têm medo de regressão, né? E é verdade, as pessoas têm medo. Por isso que essas lives que eu faço para desmitificando, para a gente conversar sobre essa terapia tão maravilhosa. Boa noite, Cris, tudo bem? A Cris é aqui do Alto Paraíso, pessoal, abençoada. Abençoada quem mora no Alto. Quem mora em outros lugares também é abençoado, né? Mas eu acho que a gente é mais aqui. Ai, ai. O Alto Paraíso é uma cidade lindíssima, lindíssima. Os solos tem veios de cristais de quartzo. Faz parte da Chapada dos Veadeiros. Então, é muito especial, muito intenso morar aqui. Os sentimentos são intensos, os trabalhos são intensos, a luz e a sombra são intensos também. Cláudia, tudo bom? Se alguém aqui já fez regressão, depois me dá um oi na linha que eu trabalho ou em outras linhas, porque tem várias linhas de regressão, né? O pessoal às vezes fala regressão, acho que tudo é a mesma coisa. Tem linhas diferentes. A linha que eu trabalho eu chamo terapia de regressão, que a regressão não é a ferramenta principal. Ela é muito importante no processo, mas ela é composta de um atendimento que é a regressão e um outro que é a consulta após. Deixa eu pegar aqui, deixei uns slides pronto, cadê? De pena, acho. Cadê aqui? Tá aqui. Gilceia, nós vamos ter uma turma iniciando agora em outubro. Essa é ao vivo, né? É pelo Google Meet ao vivo. Não é gravado. Eu estou pensando em gravar ela, mas a parte prática ela exige uma presença. Porque ela é bem ampla, assim, né? Nos processos da prática. Mas vai seguindo aí. Se quiser assistir a aula dia 22, vai ser a aula aberta. Mas hoje eu vou dar uma boa passada, que eu peguei uns slides quando eu dava as palestras. Eu dei muita palestra em centro espírita, espiritualistas falando da regressão. Então, falando da terapia de regressão, né? Da regressão que é o mais chamado. Aline Ribeiro, Clau, Fátima, boa noite, tudo bom, gurias? Como é que estão? Elisa, a Eliene, é isso, Eliene. Então vamos lá. Então, como eu falei, terapia reencarnacionista. Falo muito terapia de regressão, né, que o pessoal associa mais diretamente. Sim, Gilceia, fica pro ano que vem. Em outubro abre uma turma e aí depois eu acho que em fevereiro eu devo abrir a outra. Tem uma em andamento que abriu agora em julho.
São 4 meses de aula, 2 encontros por... Deixa eu voltar aqui. São 2 encontros por mês. Deixa eu voltar para os meus slides aqui. Aqui. Então eu vou falando, pessoal, eu vou me guiando pelos slides, mas vocês fiquem à vontade, tá? Para participar e perguntar, porque ajuda, né? Incrementa, às vezes a pergunta de uma é a dúvida de outro. Tem aquela velha pergunta, se eu fizer regressão não tem perigo de eu ficar lá? Essa é uma pergunta, o que mais que sempre tem? Ficar lá. Periga não voltar, também o pessoal tem esses receios. E também, e se eu reconhecer alguém do passado e do que me fez mal, o que eu fiz mal, né? E que está na minha vida hoje. Eu já vou falar dessa primeiro, porque isso é padrão, pessoal. Núcleo familiar, onde nos encontramos, são afetos e desafetos de outras encarnações. Então, com certeza, na família, esses conflitos que todos nós temos, todo mundo tem conflito na família, uns mais, outros menos, uns já conseguiram amenizar, mas nós viemos juntos exatamente para isso, para que possamos juntos, né, esses dois espíritos que vierem personagens diferentes. Então hoje a sua mãe é um espírito e você é um outro espírito, você veio no personagem filha e ela veio no personagem mãe, mas provavelmente já tiveram outros personagens. Às vezes você já foi mãe. Essa questão da mãe fica muito claro quando as crianças fica nítido, né, que elas querem controlar a mãe ou o pai, né? Elas têm um posicionamento, parece mãe ou pai, porque exatamente já foram, e às vezes está muito presente ainda esse comportamento, né, de ser pai ou ser mãe. A Gil se escreveu, já sei, algumas situações que vi com meu marido e meu filho, exatamente. Então, o que é a nossa terapia de regressão, essa linha que eu trabalho? Uma nova visão psicológica. Deixa eu pegar. Uma nova visão psicológica baseada na reencarnação. Já fazendo um adendo, que é muito importante. A grande maioria das pessoas que procura terapia de regressão ou que se interessa, ela tem na sua mente que acredita em vidas passadas. Eu pergunto, você acredita em vidas passadas? Ah, Edu, eu acredito. E aí eu pergunto, não, você vive como reencarnacionista? Pessoal, como assim, Edu? De manhã cedo, quando você se levanta, olha no espelho, você sabe, você se lembra que você é um espírito e está de novo aqui reencarnado? Quando você está em situações difíceis que a vida está te trazendo e você se sente muito injustiçada ou muito injustiçado, né? Você se recorda que talvez você já esteve no outro lado dessa situação, que hoje você foi uma vítima, mas que em outra encarnação você pode ter sido o algoz, a pessoa que ocasionou. Quando nós somos roubados, subtraídos, enganados, traídos, que dói tanto, né? A gente vai muito para um lugar do injustiçado. Você para pensar se por acaso em alguma encarnação você já não fez o mesmo ou pior. Nós estamos vindo para a Terra reencarnando há muito tempo, pessoal. Reencarnamos muitas vezes. E a história da Terra, né, a história da humanidade, é uma história de guerras, de brigas, de traições, de seduções. Quem que fez isso? Nós aqui, todos nós que estamos aqui hoje aqui, já fizemos os papéis, né, de vilão da história. E fomos evoluindo, fomos aprendendo as lições e hoje estamos mais conscientes. Porém, esses comportamentos que nós desenvolvemos e todas as memórias das existências anteriores estão contidas no nosso inconsciente. Todas. Tá tudo gravado, pessoal, tá tudo gravadinho.
Então, alguns livros espíritas ou espiritualistas comentam, né, livros às vezes psicografados, que chegando lá no astral, em determinados ambientes do astral, foram levados às salas e lá foi ligado, né, uma tela de computador e foi transmitido as suas vidas passadas, como se tivesse alguém filmando. Porque está tudo gravado, pessoal, na nossa memória. Então, quando a gente faz algo escondido de todos, sempre tem no mínimo uma pessoa que está vendo que somos nós, né? E tudo fica no inconsciente. Então, essa terapia, a terapia de regressão, através da ferramenta regressão, vai trazer do inconsciente, com o auxílio da espiritualidade. Então, nesta linha de terapia de regressão, eu, Edu, não vou levar vocês para lugar nenhum. A pessoa traz uma questão traição, eu não vou conduzir, vamos agora para o passado onde você foi traído ou você traiu. Não. É feita uma abertura de campo e a espiritualidade, os seus guias, seus mentores, vão escolher qual é as histórias, as cenas, que onde estão então nós energéticos, bloqueios, os traumas, para você poder vivenciar aquela situação, trazer do inconsciente, vir para o consciente. Nesse momento há um corte de sintonia do passado e há uma clareza, né, que eu digo, tira-se um véu de ilusão sobre aquela situação, então clareia. Você vai perceber comportamentos que carrega hoje, que você não se dava conta, porque tinha uma justificativa, né? Acreditava que era uma questão da infância, do pai, da mãe, de um abandono, rejeição, quando na verdade o sentimento ele está simplesmente aflorando um sentimento que nós já carregamos. Então vou voltar aqui eu me vou, né, falando e tenho que voltar aqui para seguir uma ordem. Então, uma nova visão psicológica baseada na reencarnação. Ela utiliza a recordação de vidas passadas, a regressão, direcionadas pelos mentores espirituais da pessoa, respeitando a lei do esquecimento. Então, segundo a questão 399 do Livro dos Espíritos. Quem é espírita ou quem já leu o Livro dos Espíritos, depois pode reler lá a questão 399, onde fala que é permitido o acesso, né, às memórias do passado, desde que conduzidas por espíritos superiores e não para satisfazer a vã curiosidade, que é a linha que eu trabalho. Eu abro só o campo para acesso, né, que a pessoa acesse essas informações, mas quem escolhe o conteúdo é a espiritualidade, seus guias, seus mentores. Né, Raquel? Então vamos lá. Essa nova escola, né, que eu faço parte, ela foi anunciada através de um livro, Obreiros da Vida Eterna, que é um livro psicografado por Chico, né, de André Luiz, que é o mentor de Chico, editado em 1946, pessoal. 1946. Então, esta linha nossa, ela é muito similar à terapia que a maioria de nós, chegando no astral, nas colônias, né? Quando a gente vai para a colônia, que tem outros lugares que a gente pode ir também. É possível, então, aqui na Terra, hoje, você fazer essa terapia e acessar suas memórias, que só acessaria quando estivesse desencarnado, voltando para o astral. Então, olha que bênção e que oportunidade. Também chamamos essa terapia de renascimento. Eu também trabalho com outra terapia de renascimento, mas que é a respiração. Essa de renascimento, a regressão e renascimento, por quê? Porque você vai ter a oportunidade em vida de acessar suas memórias, reconhecer então equívocos que você está tendo, posicionamentos, crenças, maneiras de ver a vida,
que você acredita que está baseado nesta encarnação devido a fatos que ocorreram anteriormente, na infância, na gestação, durante o transcorrer desta encarnação, quando na realidade só está aflorando. Como assim? Quem se sente, por exemplo, quem se magoa, é muito fácil. As pessoas falam algo, fica magoado, falam uma palavra mais forte, se magoa. Ela não se magoa porque houve algo na infância ou algo anterior, aquela situação que fez com que ela se magoasse. Ela traz um comportamento da mágoa há muito tempo. Então a vida nessa encarnação vai trazer situações para que ela possa perceber que a mágoa é dela. As pessoas vão fazer o que elas podem fazer, o que elas estão capazes de fazer, o que elas aprenderam a fazer. Que é uma fala também da constelação, né? Cada um faz o que aprendeu. Eu não posso dar algo que eu não recebi. A não ser que eu tenha consciência e aí eu faça, né, esse esforço maior. Então, o acessando a vida passada vai trazendo esta clareza que a gente está repetindo muitos padrões, pessoal. Muitos padrões. Isso vai nos ajudar a nos libertar muito, né, dos traumas de pai, mãe da infância, liberando as culpas, não culpando mais ninguém, entendendo que assim funciona a vida. Estamos aqui dentro do nosso nível evolutivo aqui na Terra, que é o planeta que está mais condizente com o nosso nível consciencial. É ainda uma terra, né, de provas e expiações. Por isso que a gente vive, né? Todos os dias a gente vê tantas barbaridades, porque nós estamos ainda nesse período de transição. Deixa eu seguir aqui, que aí vai me ajudando. Tá? Falei do livro. Então, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, tá escrito tem uma página, a página 32, 34, tem uma palestra que estava ocorrendo, Dr. Barcelos, um psiquiatra desencarnado, ele fala então: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. O que é personalidade congênita? A ciência hoje, né, fala que da genética. Não vou desdizer a ciência, tá? Mas as regressões trazem que nossos comportamentos, ou seja, nossa personalidade, nós já carregamos há muitas encarnações. Nasceremos em certos núcleos familiares, visando os resgates com estes espíritos e visando o desenvolvimento do nosso processo reencarnatório, do nosso projeto reencarnatório. Qual foram as questões que nós nos propusemos nesta encarnação a trabalharmos mais efetivamente, resgatando com espíritos desafetos e desenvolvendo o nosso propósito. Cada um de nós é um indivíduo e é único. Cada um de nós viveu N encarnações em situações diferentes, locais diferentes. E fomos desenvolvendo características únicas. Trazendo um pouco para a astrologia, por exemplo, eu sou capricorniano, ascendente Áries, lua em Gêmeos. São características, mas eu precisei nascer no olhar da visão reencarnacionista. Não é a astrologia que me define. Eu já vim nesse modelo para, através dessas características, poder reconhecer, né, minhas limitações, trabalhar o meu propósito, trazer clareza e evoluir consciencialmente. Inverte, né, olhar. A mesma questão da genética. Às vezes, de uma família
5 filhos carregam um gene de um câncer, de uma doença autoimune. Mas nem todos vão desenvolver aquela doença. Por quê? Porque é processo evolutivo de aprendizado. Alguns precisarão desenvolver e outros podem vir com um gene e não vão desenvolver. Que não fazia parte do seu processo evolutivo, do seu projeto reencarnacionista. Passar pelaquela experiência daquela doença, daquele apuro, daquela enfermidade. Enquanto outros vão precisar. Pessoal, pode perguntar aí, saindo um pouquinho do assunto. Tá. Então, para quem é espírita, eu falei, né, da questão 399, que o título é Esquecimento do Passado. Então, que os espíritos dizem como deve ser uma regressão para ser ética, como é a linha que eu trabalho. Então, vou ler um pequeno pedacinho do que está lá no Livro dos Espíritos, questão 399. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores. Momentaneamente. Como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência. E lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores lhe fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, normalmente, quando eu divulgo muito meu trabalho, né, de regressão, trabalho com a regressão junto com o Cone desde 2010, começamos juntos o Cone e a regressão, e muitas pessoas querem fazer a regressão. E eu pergunto qual é o objetivo, qual é a intenção. Porque não é uma regressão para... eu quero saber quem eu fui vida passada. Nessa linha não é a linha que eu trabalho. Não é saber o que a pessoa foi. Mas sim saber quem ela foi. O que ela fez, o que ela não fez e o que está atuando na vida dela de hoje, na encarnação de hoje. Porque o objetivo é autoconhecimento, é reforma íntima. É para que eu possa melhorar como um ser espiritual que sou. E tendo momentaneamente uma experiência nesse corpo físico, nesta matéria. Faz parte do processo evolutivo. Não existe só o planeta Terra, né, pessoal? Existe N planetas aí. O universo dizem que é infinito, né? Mas muitos planetas, muitos seres, muitas consciências. Nós aqui estamos falando sobre o planeta Terra. Fátima, meus sentimentos, oração por ele. Tá? Normalmente, quando a pessoa faz a passagem, ele fica alguns dias dormindo. Tá? Então, quanto mais tu puder orar por ele, entendendo que era o período dele e que é só uma mudança de dimensão de frequência, porque ele não morre, né? O corpo físico morre, mas ele não. Então esse é um momento muito importante para você orar, né? Agradecer a Deus pelo momento que findou dele, chegou o fim. Porque se você ficar com muito sentimento de tristeza, de falta, de vitimismo, de desamparo, essa vibração vai alcançar ele. E aí não ajuda no processo do despertar dele. Aqui é uma fase, né, pessoal? Aqui na Terra é uma fase, é um período que a gente vem, vivencia e segue. Vai depois para outro plano, vivencia mais um período e volta para a Terra. Então, né, não é só aqui, é lá e aqui, é lá e aqui, né? Ó, Terra, subo, céu, né? Outro plano, Terra, céu, isso é a vida. Então, na verdade, nós temos uma vida com várias encarnações. O tempo, Fátima, o que eu tenho ouvido e percebido que ele está diminuindo. Mas depende muito
da missão do seu pai, do que ele veio fazer, do que ele realizou e do que ele tem a fazer daqui para frente. Tá? Mas já vi algumas em regressões, questão de 10 anos, 7, 10 anos a pessoa está reencarnando. Mas isso é relativo, depende da situação de cada um. Tá, Fátima? E a Núbia aqui. Às vezes me interrogo porque minhas tias e tios, irmãos, morreram de câncer. Foram 6. Núbia, na família da minha mãe, eles eram 14 irmãos, 3 mulheres e 11 homens. Eu não vou contar os números agora para não errar, mas todos que faleceram, com exceção da minha mãe, faleceram de câncer. Todos. A minha mãe fez passagem com Alzheimer. Aí teve uma parada, mas... Então, assim, câncer tem muito a ver com ressentimento. E toda doença, ela é curadora. Olha que interessante isso, né? A doença é uma cura da nossa alma, do nosso espírito, que precisa passar por aquele processo. Precisa não é um castigo, pessoal, é um aprendizado. Tá? Então, é importante a gente ampliar mais o olhar, né, da doença. Muitas pessoas que tiveram câncer, aqui, né, nesse processo encarnatório, que se curaram, transformaram de vida, renasceram. Então, todo esse processo de aprendizado chamado doença, para mim é cura. É uma cura do espírito. O físico, a matéria, vai sofrer, vai doer, vai ter medos, vai ter desespero, vai ter negação, vai ter raiva, vai ter ira. Todos os processos, né, que a pessoa, quando está com essa doença, passa. Só que aqui é um período, pessoal, que é só mais um período. Como não é conversado, como não é divulgado, não se fala de morte, né? Não se fala de morte. Dificilmente em rodas de conversa a gente vai falar para onde vamos quando morrermos. Será que eu estou vivendo uma vida boa quando eu fizer a passagem e voltar com a consciência tranquila? Será que eu estou cuidando de mim? Será que eu estou seguindo preceitos mínimos, né, de respeito ao próximo? São questões que a gente não temos muito hábito de fazermos. Mas eu acho muito importante. Eu trabalho com essa terapia vai fazer 14 anos. Então eu percebi o quanto que eu mudei o meu olhar em relação à vida, a estar vivo, em relação às pessoas, aos comportamentos, aos sentimentos. Estou falando isso, não estou dizendo que eu estou ascensionado e iluminado, ao contrário, estou consciente muito mais das tendências, das características da minha personalidade que é congênita. E esse é o processo da visão reencarnacionista, trazer o autoconhecimento, trazer essa clareza. Cada núcleo familiar são junção, né, agrupamento de vários espíritos que têm algo em comum, por isso vem no mesmo núcleo familiar. Eu não entendo de praga nem de maldição. Eu entendo resgates de aprendizado. E é isso que a visão reencarnacionista vai trazendo para nós, vai ampliando muito, muito o nosso olhar da vida. Tanto é que essa formação em terapia de regressão não é só para quem quer trabalhar com terapia de regressão. A grande maioria, na verdade, vem buscando o autoconhecimento das alunas que fizeram. A próxima turma vai ser a 26ª turma que eu estou abrindo. Então já passou gente, né, pessoal? Já se formou muitas pessoas trabalhando com essa linha. E na formação você vai fazer regressões, você vai aprender a auxiliar a regressão com a colega e vai receber muitas regressões. E é isso que vai trazendo esse despertar. Porque mudar o olhar, eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Olhar persona, olhar do ego, para o olhar espírito,
é transformador. Hoje, né, pessoal, às vezes vejo, né, pessoas passando por determinadas situações. Antigamente ficaria com pena, acharia uma injustiça, ficaria muito, né, mexido, né, como falam, ficaria com pena. Mas a minha mãe já dizia, quem tem pena se dê pena. Hoje eu exercito compaixão. Porque o olhar, quando você começa a entender que aqui é de passagem, aqui é temporário, e que às vezes nós damos muita importância como se fôssemos ficar aqui eternamente, e como se todas as pessoas tivessem que pensar, agir, sentir como nós. Só que cada um, pessoal, na família de vocês, cada um andou em algum lugar diferente de você. E cada um é único, com características únicas da sua personalidade. Então ele não vai gostar das coisas que você gosta, ele vai ter atitudes que no seu olhar não são éticas, não são corretas, não são honestas. Não vai ter, porque é o que ele aprendeu, é a maneira que ele ainda entende a vida. Não é fácil? Não é fácil. O que Mestre Jesus mais ensinava, né? Com quem que ele mais andava, pessoal? Ele andava só com os bonzinhos, só com os santinhos, só com quem era aceito na sociedade ou não? Por que será que ele fazia isso, pessoal? Um ser de tanta luz. Porque ele olhava o amor, o espírito, que naquele momento estava com a consciência equivocada, em roubar, em matar, em se prostituir, em mentir. Mas somos todos, né, filhos do Criador, todos. E todos nós em estágio de aprendizado. Então hoje, quem está aqui nessa palestra, quem é da jornada do Cone, quem está na busca do autoconhecimento, está um pouquinho mais esclarecido. Nós estamos um pouquinho, bem pouquinho mais esclarecidos. Mas temos muito que aprender, muito que desapegar. Você vai perceber isso quando alguém te tira do sério, alguém te incomoda, alguém te irrita. Porque não é a pessoa que fez isso, né? Dentro de nós tem algo que não está bom. E aí eu me ofendo. É que tem uma filha aqui que fica se ajeitando, tá, minha filha? Aí eu vou me ofender, eu vou me magoar, eu vou ficar com ressentimento, eu não aceito o comportamento daquela minha irmã porque ela é assim, ela é assada. Eu não vou perdoar nunca meu pai porque aquela vez que ele fez tal coisa. Vai carregar isso, e não é só dessa encarnação, tá, pessoal? Se você não liberar as coisas hoje, vai voltar na outra carregando de novo. Porque a gente tem que liberar aqui na Terra as coisas que a gente cria. Oi, Liane. Como é que tá? Liane Ledur, tudo bom, Maninha? Quanto tempo? Vai voltar com tudo. Às vezes as pessoas dizem, Edu, como é que eu faço para não voltar na minha mesma família? Eu disse, ama todos eles. Faz o máximo que tu puder. Dentro do teu coração em relação àquele familiar. Não é sua responsabilidade que ele mude de comportamento. É sua responsabilidade os teus comportamentos, os teus sentimentos, a tua fala, os teus pensamentos. Isso é tua responsabilidade. Oi, Virgínia, boa noite. E, pessoal, nós não conseguimos mudar o outro. Então, eu vou falar para quem é casado e casada aqui. Não adianta você todo dia falar para o seu companheiro, companheira, que ele tem que mudar. É só estresse. É só estresse e discussão. Ele só vai mudar quando ele perceber que mudar vai ser bom para ele. Então, pessoal, não gaste energia tentando mudar os outros. Coloque uma energia de compaixão, de amor, de aceitação de como ele é. Sigam cuidando de si, fazendo o seu melhor e se melhorando. Vocês vão se liberando. Boa noite, Eda, tudo bem? Perguntas, fique à vontade. Então, seguindo aqui, o que é então terapia reencarnacionista? É uma moderna escola psicológica que aborda a reencarnação.
aborda. Baseada no entendimento da noção da personalidade congênita que acabei de falar aqui com vocês. A sua finalidade é nos ajudar a mudarmos a maneira equivocada como interpretamos a nossa infância e a nossa vida, que é chamado aqui, eu chamo versão persona, para uma visão correta, que é a visão espírito, que a gente é espírito, né, pessoal? A gente só está nesse corpo aqui, mas a gente não é isso. Hoje eu tô Edu, né? Cabeça branca hoje. Mas na anterior já fui preto, já fui mulher, já fui rico, já fui pobre, já tive em vários outros países, nacionalidades, religiões, crenças, lado político. Então, a visão reencarnacionista visa irmos nos libertando do comando do nosso ego, passando esse comando para o nosso eu superior e os nossos mentores espirituais. Ela visa nos ajudar realmente a aproveitarmos a atual encarnação. A grande maioria de nós, pessoal, vai passar essa encarnação em branco. O que eu quero dizer em branco? Sem mudanças internas. Só vivendo o externo, seguindo o que a maioria faz. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Compra coisa, cuida da vida dos outros, se ocupa, né? Antigamente era vidrado numa TV grande, agora é uma TVzinha pequena, grudada de 24 horas. Guedes, Virgínia. Virgínia, assim, casamento. Fazer algumas histórias. Atendo grande público, né, dos atendimentos, a grande maioria das pessoas que eu atendo são mulheres. E as questões são relacionamentos. Então já atendi algumas, não estou dizendo que é o seu caso, mas tem vários casos, que às vezes elas não encontram, né, um companheiro, e às vezes vem na regressão, e a regressão mostra que já teve muitos companheiros, já teve família, já teve filhos, mas que para o seu processo evolutivo de aprendizado, passaria uma vida solteira, ou sem encontrar um par com maior afinidade. Isso não é castigo, pessoal. Ó, vamos ampliar o olhar. Se aqui é temporário, é que nem mudar de cidade. Você nasceu em São Paulo, depois ficou um tempo em São Paulo, depois foi para o Rio. O pessoal de São Paulo ficou para trás, agora vai ter uma experiência no Rio. Depois do Rio de Janeiro, foi lá para Brasília. O processo reencarnatório é similar. Então, se algumas vidas eu vim com personagens, com família, com filhos, eu tive uma experiência e aprendi o que é ser mãe, o que é ser esposa. Fiz coisas boas e coisas não tão boas. Deixei de fazer coisas e outras assim. Nessa pode ser que eu venha com a experiência de ficar solteira ou solteiro para trabalhar a minha questão interna. Trabalhar a solidão, trabalhar a solitude, trabalhar a compaixão, me doar mais para os outros. Isso é só uma possibilidade, tá, Virginia? Tem N possibilidades. Só fazendo aí a regressão para acessar. Cada caso é um caso. Só para trazer para como abre, né? Eliane, melhorar e evoluir. Terapia de regressão é maravilhosa para quem está na busca do autoconhecimento. Deixa eu ver aqui quem mais escreveu aqui. Uma coisa. Tá, aqui o que é? Meu esposo cobra muitas mudanças das pessoas. Ele acha que falando coisas fortes para as pessoas muda. Discordo dele. Isso, Amanda, é o jeito dele, a personalidade dele, o que ele acredita, ele aprendeu, né, que tem que fazer assim. Mas você pode falar para ele discordar. Eu acho que não vai resultar muito. Porque é a característica da personalidade dele. E com certeza ele tem muita coisa para mudar, que incomoda ele inconscientemente, e aí ele descarrega nos outros. A nossa fala, né, pessoal, geralmente é espelhamento, a gente está transferindo as nossas coisas para quando a gente fala dos outros.
Então, se eu me incomodo muito com o que o outro faz ou não faz, é porque inconscientemente eu estou incomodado com algumas coisas minhas que eu estou fazendo ou não estou fazendo. Teve sentido, Amanda? Isso que eu falei? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Jana, quer fazer regressão comigo? Só mandar um direct e a gente agendar. É tudo online, tá, pessoal? Regressão online. É regressão numa semana, 7 dias depois a consulta pós, para trabalhar todos os conteúdos que veio na regressão. O pessoal vai trazer uma intenção, um motivo, né, do porquê que ela quer, e a espiritualidade vai trazer os conteúdos. E a gente pode trabalhar com pacotes de 6 atendimentos. Tá bom, Jana? Depois conversamos lá. Então eu vou seguindo aqui, vamos ver. Então, já falei aqui, né, o que é terapia reencarnacionista. É a mesma terapia utilizada lá no astral, quando a gente chega nas colônias, em alguns locais, que nos mostram, então, todas as encarnações anteriores, para que a gente possa fazer uma revisão, reconhecer, né? Jana, eu estava em um evento. Vamos lá, que evento, Jana? Amanda, totalmente, legal, tá, que aqui ficou branquinho agora. Então vamos lá. É a mesma terapia utilizada no período intervidas, uma nova escola psicológica adequada às pessoas que acreditam na reencarnação e não querem mais tratar seus dramas e conflitos a partir da infância. Querem ir além. Querem saber para que reencarnaram, qual sua proposta de reforma íntima, querem reconciliar-se com antigos desafetos, querem realmente aproveitar a encarnação, ir reintegrando o seu ego ao eu superior e voltar para casa como vencedores. Estar reencarnado não é fácil, pessoal. Não é fácil. Olha... Por isso, quanto mais nós pudermos nos reconhecer as nossas tendências, nossas características, né, as situações, os nós que a gente traz, melhor a gente vai lidar. E incrível como tem entrado em contato comigo de pessoas e, sei lá, a grande maioria nunca fez nenhuma terapia. Nenhuma. Se o pessoal tivesse, né, assim, nós estamos indo no caminho, vai demorar um pouquinho, mas... Né, que a terapia fizesse parte do nosso dia a dia, pessoal, nós daríamos um salto quântico, né? Imagine se cada um se tratasse, reconhecesse suas dores, não cuidava da vida do outro, não brigava com o outro, não discutia com o outro, ia cuidar da sua vida. Mas ainda não estamos aqui. Então aqui, qual a importância da terapia reencarnacionista? Ela ajuda-nos a entender por que co-criamos, pedimos a nossa infância e as leis divinas, da necessidade, do merecimento, da finalidade, do retorno, do resgate e da similaridade. Isso é um negócio bem interessante aqui. Quem não está muito feliz na sua família, quem não está feliz com a sua vida, não está feliz com o seu sexo, não está feliz com o seu corpo, não está feliz com o seu cabelo, saiba que você participou do processo de escolhas. Tá? Nós escolhemos a nossa vida dentro de um limite de negociação. O que eu quero dizer com isso? As regressões trazem, então, a pessoa lá no astral, antes de reencarnar, às vezes ela está para vir, e aí o pai e a mãe que já estão aqui na Terra são levados até lá, né, em espírito, durante o sono, para ter as conversas, os reencontros. Então, muitas vezes, quem está para reencarnar não quer reencarnar, não quer vir através daquela mãe ou daquele pai, que às vezes são antigos desafetos, inimigos, que já fizeram, né, barbaridades com ela. E às vezes o contrário. O espírito que vai ser a mãe chega lá em cima, reconhece aquele espírito que já abandonou, que já matou, que já fez horrores, às vezes não quer de maneira nenhuma trazer aquela criança. Tá? Então é negociado lá em cima porque é processo evolutivo, nem sempre é como a gente quer. Aqui na Terra não é assim? Quantas vezes a gente quer porque quer uma coisa, aquela coisa não vem e vem uma outra melhor,
mas a gente só vai entender depois, né? A Virgínia foi obrigada a casar com um homem que o pai escolheu para ela, mas eu não amava, sofria muito. Tem 23 anos só. Então, tudo isso, Virgínia, tem ligação com as tuas encarnações passadas. Isso não veio para sofrer, não veio para pagar, veio para aprender algo. Só através, acessando as tuas vidas passadas, encarnações passadas, para a gente entender, para ficar claro para ti o porquê dessas experiências nessa vida, tá bom? Outro item da importância da terapia da reencarnacionista. Perceber o aspecto positivo do afloramento das nossas inferioridades pela ação dos gatilhos e armadilhas terrenas. É isso que eu acabei de falar com a Virgínia. Com a experiência que ela teve, né, nessas relações, deve carregar muita dor, muita mágoa, muita incompreensão. Se a gente olhar a história só, já que a Virgínia escreveu aqui, né, Virgínia? Estou permitindo pegar o teu caso. Que a maioria das pessoas iria para esse lugar tendo uma experiência de vida nessa encarnação assim. Fazendo a regressão, ela vai entender o outro lado da história. Com certeza, ela já obrigou, de repente, filho e filha a casar. Em virtude de classe social, poder econômico, negociações e interesses. Isso é só uma possibilidade. Tá? Então, o acesso a vidas passadas que a Virgínia fizer vai trazer a clareza para a encarnação atual dela. Por isso que muda o nosso comportamento, a nossa percepção, o nosso sentimento. Márcia, com certeza. Já atendi muita gente, pessoas que tinham feito inclusive cirurgia bariátrica e voltou a engordar. Aí depois que fez a terapia de regressão, passados uns anos ela mandou umas fotos até muito feliz e contente. Algumas situações, tá, Márcia? Morreu de fome. Uma vida morreu de fome, sei lá, presa, né, uma miséria, morreu de fome. Então vem com esse sentimento de morrer de fome. E aí nessa encarnação, esse sentimento está no inconsciente. Que teu inconsciente diz, come, porque senão tu vai morrer de fome. Só que é no inconsciente isso. Ok? Então vem nesse desespero de saciar, de comer. Isso é uma das possibilidades de estar vinculado com vida passada. Por que eu falo uma? Porque existe N situações que originam sintomas diferentes. Então, a obesidade mórbida que a Márcia está trazendo pode ter relação. Tá? Tudo, pessoal, assim, ó, importante. Tudo hoje, tudo tem a ver com vida passada. Como assim, Edu? Porque não tem vida passada. Tem uma vida com vários personagens. Todas as experiências, todas as memórias, todos os sentimentos estão contidos no seu inconsciente. Tudo que não foi resolvido, trauma, dor emocional, incompreensão, tristeza, vai aflorar nessa encarnação. Porque esse é o objetivo da reencarnação. A gente não veio aqui para passear ou para sofrer. A gente veio para aproveitar, para reconhecer questões e se liberar. Fez sentido? Então, como eu vivo, né, muito terapia de regressão, falo, às vezes roda de amigos, conhecido, o pessoal às vezes diz assim, Edu, tudo que tu fala parece que tudo é vida passada. Porque tudo é vida passada, porque não tem vida passada. É como se o que aconteceu semana passada e está surtindo efeitos nesta, aconteceu há 500 anos e está fazendo efeito agora, pessoal. Porque está no seu inconsciente essas memórias, o trauma, as dores, o que aconteceu. Fez sentido? Por isso que visão reencarnacionista é o mote da formação e da terapia.
Não é só a pessoa acessar vidas passadas, é ela compreender que ela está numa continuidade. E isso nos ajuda a ter compreensão melhor do presente. Que o presente é uma continuidade de situações não só da semana passada, do mês passado, lá da infância dessa encarnação. Ela é continuidade de várias encarnações. Ok? Tá, deixa eu responder aqui. A Isabel perguntou como funciona a regressão. Estou assistindo pela primeira vez. Vou falar. Então, tá. Estamos indo já para o final, vou falar. Como é que funciona uma sessão de terapia de regressão comigo? Pode ser online, a maioria hoje eu atendo online. Você vai deitar na sua casa, né, num local confortável que não tenha interrupções. Vamos fazer uma conexão WhatsApp vídeo. Você vai estar deitada, fechar os olhos. Eu vou fazer uma leitura de um mantra de relaxamento, um texto de acesso. Não tem hipnose. Durante a leitura você já pode perceber algo e vai me falar. Se não vier durante a leitura, quando eu termino de ler, eu começo a fazer umas perguntas. Você vai me respondendo e a história vai vindo e você vai falando e eu vou escrevendo tudo. Tudo que você fala eu vou escrevendo. Tudo. Esse conteúdo, então, na regressão tu já vai ter corte de sintonias do passado, comportamentos, e vai ter, a gente fala, tirar um véu da ilusão, vai ter clareza sobre um comportamento atual com outro olhar. Por exemplo, você se sente muito rejeitada porque o seu pai te rejeitou. Então tu acha que a tua rejeição sua com os homens é porque o pai te rejeitou na infância. Na regressão tu vai entender que o sentimento de rejeição você já carrega. Simplesmente nesta infância aflorou o sentimento de rejeição. E aí vai ter um corte, não vai curar 100%, pessoal. Tem um corte e tira um véu de ilusão, traz clareza. E aí você, pós-regressão, vai começar a mudar o comportamento para ter um novo comportamento. Porque quem criou a rejeição não foi ninguém, pessoal. Ninguém cria sentimentos em nós. Nós criamos sozinhos. As pessoas disparam, que a gente fala, gatilhos que fazem com que aflore o que eu tenho. Porque se eu não carregar sentimento de rejeição, eu vou entender que o meu pai não pôde me criar, porque, sei lá, ele bebia, ele abandonou a família, era a personalidade dele. Eu não pego para mim. Quando eu tenho rejeição, eu pego para mim. Entenderam? Arnaldo, a regressão consegue descobrir sentimento de mágoa? Com certeza. E muito claramente. Por que tu fica alimentando esta má água? Mágoa, má água, né? Tá. Arnaldo, porque... talvez, Arnaldo, tenha sido falado e tu não concordou com o que foi dito da mágoa. Porque esses sentimentos que nós criamos, por exemplo, criei mágoa, né? Eu nutro esse sentimento. Eu tenho um ganho em nutrir esse sentimento. Nós somos co-criadores das nossas características de personalidade. Nós desenvolvemos características. Ninguém colocou uma característica em nós. Nós somos seres únicos, criados por Deus para vivenciar, para ter essa experiência da dualidade aqui na Terra. Então, Arnaldo, durante as tuas várias encarnações, tu foi desenvolvendo esse sentimento de alimentar mágoa. Alguém te faz algo e tu vai para o lugar da mágoa. Você aprendeu a desenvolver isso e tem uma justificativa. E é isso que a terapia de regressão vai fazer, vai trazer uma clareza para ti. Porque tu criou a mágoa, então só tu pode te libertar da mágoa. Terapia de regressão é uma terapia muito profunda, muito eficaz e que exige coragem. Sempre que a pessoa vem, eu dou os parabéns para ela, porque ela é uma corajosa. Que vai trabalhar questões profundas. Ninguém gosta de reconhecer que carrega mágoa. Porque aí eu vou ter que perdoar alguém. Eu vou ter que me libertar de fulano, porque quem tem mágoa tem quem magoou ele. Foi o pai, foi a mãe, foi a infância, foi o irmão, foi o vizinho, né? Foi, sei lá, alguém magoou.
Ele não acorda e diz, eu me magoei sozinho, né, Arnaldo? Alguém te magoou. Tu deve ter uma lista de pessoas que te magoaram. Não sei. Depois tu me diz. Virgínia, o avô paterno era espírita, que eu tinha que me desenvolver na espiritualidade. Vou na casa fazer visita, mas sem compromisso. É uma escolha tua, Virgínia. É uma escolha tua desenvolver, trabalhar, aprender. É que as pessoas acham que às vezes trabalhar, né, é mudar a vida e virar padre ou pastor ou dirigente de casa espírita. Trabalhar é se doar, minha irmã. Tem várias maneiras de trabalhar a espiritualidade. Várias maneiras. Várias maneiras. Tá? Se doar. Tu teve já essa questão. Tu teve uma vida, né, vamos dizer, de dor e sofrimento com um companheiro que não queria. Mas isso não é à toa. Isso tem um porquê que está por detrás aí. Por que tu teve que passar por essa experiência, entende? Não é para sofrer. Deus é amor. Eu acredito nisso piamente. Deus é amor. Eu sou filho de Deus. Então eu não fui criado para sofrer. Eu não acredito nisso. Mas como filho eu estou me desenvolvendo. Então o bom pai me olha e deixa eu ir, colocar a mão no fogo, né, me cortar com uma faca para que eu aprenda não mais me queimar, não mais me cortar. Então, às vezes, eu preciso sofrer, que é um aprender, para acessar umas questões que eu ainda não acessei. Marines, maravilha esse encontro, muitas respostas. Eu sempre fui muito neutro, agora estou aprendendo a viver a vida. Graças a Deus, né, pessoal? Graças a Deus. Pessoal, vou 1 hora, nós estamos quase encerrando 1 hora aqui. Deixa eu ver o que eu já falei da personalidade congênita. Falei da versão persona. Se quiser perguntar mais uma coisa, perguntem, pessoal. Como conciliar, tá? Regressão. Expliquei então como é que é a regressão, né? Normalmente eu recomendo 6 atendimentos, faz uma regressão, faz uma consulta, faz uma regressão, faz uma consulta, regressão, consulta. 6 atendimentos, tá? Ok. Ok. Nós respeitamos, né, a ética, a gente falou sobre isso. Nós não incentivamos reconhecimento, espiritualidade que pode trazer alguém. Às vezes a pessoa está na regressão e diz, do meu marido dessa época é o mesmo de hoje. Às vezes a pessoa reconhece, tá? Nem sempre. Às vezes ela azedou, ninguém tem rosto. Eu olho para eles e viro o rosto. É porque não é para reconhecer, né? Ok. O que mais aqui? Ok. É dentro dos slides, eu acho que... Tem mais alguma pergunta, pessoal? Arnaldo, aí você me passa um direct, Arnaldo, que a gente conversa sobre valores. Manda um direct para mim que eu passo direitinho como é que funciona. Tu pode fazer um pacote de 6 atendimentos ou pode fazer uma regressão, uma consulta. Sempre são 2, tá? No pacote de 6 vai ficar mais em conta. Que é o que eu mais recomendo, são 6 atendimentos, para buscar mais profundamente. Não existe terapia milagrosa, tá, pessoal? Às vezes, eu vou fazer regressão, tudo vai resolver na minha vida. Que bom que cesse, né? Que bom que cesse! Eu faço regressão desde 2010, pessoal. Eu deito para regressão, conteúdos novos, conteúdos que tem que rever. Tá? Sempre um aprendizado, sempre uma liberação. Mas eu considero o valor bem acessível, tá? Bem acessível, eu considero. Tá? Se você vai pontuar, né? Às vezes a gente passa o valor de uma consulta, atendimento, acham caro. Tudo isso. Aí você pergunta, você sai, janta, sai? Saio. Você sai para jantar, gasta 200 ali, não é? Comeu, no outro dia não tem mais nada. Aí vai pagar uma terapia, a pessoa acha caro, às vezes, um valor. É o que a gente dá valor, né, pessoal? É o que eu dou valor. Pessoal, eu tô com 57 anos. Eu comecei a fazer terapia, eu tinha 42. Não tinha nenhum conhecimento de terapia. Eu sou uma pessoa que estuda, que lê, me considero bem informada sempre, não tinha a mínima noção. Se eu tivesse noção, eu tinha começado com 20 anos de idade. Mas é assim mesmo, né? Tudo tem o tempo, a idade certa. E a terapia transforma a gente, pessoal. Para quem quer
realmente se crescer, né? Tá? Pessoal, 9 horas. Então, só recadinhos aqui. Dia 22 de outubro, acho que terça, eu vou começar mais uma turma de regressão e a aula é aberta. Tá? Quem quiser participar da aula, aí tem que me mandar um direct, que no dia da aula eu mando o link do Google Meet. É uma terça-feira, começa das 19 e vai até as 22. Tá? Toda terça, essas 20 horas eu tenho a live. Ok? É isso, pessoal. Semana nós temos um encontro, acho que o pessoal do Cone. Tá? Qualquer dúvida, perguntas que vocês queiram fazer, estou à disposição. Agradeço. Uma boa noite para todos nós. Fiquem com Deus.